Valdir Alcântara é missionário e atua desde 2009 na cidade de Teresina, no Piauí. É formado em Direito e Teologia e trabalha como missionário da Junta de Missões Nacionais. Casado há 19 anos com Nilciane, o casal tem 3 filhos, André, de 10 anos, Benjamin, de 7 e Lucas, de 3 anos. Na capital Teresina, eles plantaram uma igreja em pequenos grupos chamada Igreja Batista da Zona Leste Frente Missionária no Bom Sucesso e também uma nova igreja no bairro Santa Rita. Recebam calorosamente em nossa conferência o missionário Valdir Alcântara. Olá, queridos de Jesus! Que grande alegria estarmos juntos na conferência missionária da Primeira Batista. Que privilégio, que bênção! Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos felizes nele. Essa conferência missionária é para estimular o teu coração, para te fazer lembrar de quem é o Senhor de missões, aquele que apresenta para nós a oportunidade de vivermos um tempo novo, um tempo precioso na presença dele, um tempo de crescimento, um tempo de alegria, um tempo de paz, mas também um tempo de desafio. E todo desafio propõe crescimento. E baseado então nessa temática tão extraordinária levantada pelo Espírito Santo de Deus através dos seus filhos, o clamor do mundo, baseado nesse texto bíblico de alguém especialista em clamor, nós vamos refletir nesse momento sobre como o texto bíblico nos apresenta ensinamentos que podem transformar o meu e o seu coração. Por isso eu peço que você volte os seus olhos para o texto do Salmo 141, o versículo 1 que diz assim: num gesto de grande aflição, de grande pressa pelo socorro de Deus, Davi clama a ele dizendo: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti. O contexto desse texto nos ensina por que Davi escreveu esse clamor, essa oração, essa poesia, registrando esse momento. Os estudiosos acreditam que ele escreveu esse texto logo após ter poupado a vida de Saul pela segunda vez. Mas a relação entre eles não era das melhores. Saul o estava perseguindo para acabar com a sua vida. E então ele toma uma decisão naquele momento, acredito eu, direcionado pelo próprio Deus, de fugir com o seu exército e a sua família e achar guarida no meio do povo filisteu. Ele vai então encontrar-se com o rei Aquis lá em Gate e de lá, obtendo o favor de Deus, vai se estabelecer em Ziclag. Mas o que esse texto de clamor de Davi tem a ver com nós? Tem a ver com a nossa vida hoje. Tem a ver conosco, perdão. O que tem a ver com a nossa vida hoje? Nós vivemos um tempo de grande aflição. Um tempo de grande aflição, onde as coisas estão mudando o tempo todo. E os desafios que estão sendo propostos durante esse tempo são desafios para os quais nenhum de nós estava preparado para viver. São aqueles desafios que se desdobram na vida da gente, tempo após tempo, e que fazem com que nós tenhamos duas opções. Ou sentamos e lamentamos, ou sentamos e ficamos sem forças, ou sentamos e ficamos estagnados, ou buscamos por socorro rápido, socorro que nos impulsione para a vitória,
socorro que nos impulsione para perceber o cuidado de Deus. Você e eu temos essa oportunidade nesse tempo que estamos vivendo. Desde que iniciou esse processo de pandemia, distanciamento social, caos instalado de várias maneiras em vários lugares do mundo, a esperança de ter uma vida diferente, de ter um trabalho, de ter as emoções consertadas, as emoções no prumo, tudo isso vai se esvaindo com as mudanças repentinas que acontecem, tal qual uma ruptura. O mundo nesse momento clama porque é realmente um tempo de clamor. É realmente um tempo em que se estabeleceu a dor. Como num evento catastrófico que alcança a vida e o coração e tiram a coragem e tiram tudo o que precisamos para ir adiante. Mas o rei Davi, habituado com essas situações a vida inteira, habituado em ser desprezado pelo mundo, mesmo dentro da sua casa, habituado a não se sentir capacitado para reinar, habituado a lidar com os erros que cometeu no tempo de vida, habituado com todas as aflições e clamores que estão presentes na vida daqueles que estão peregrinando nessa terra, como Davi, como eu e você, nos traz uma grande lição através desse texto. E eu queria que você, nesse momento, enchesse o seu coração de esperança, porque há vida naquele a quem devemos clamar. Eu queria destacar o primeiro ensino desse texto, nesse dia de conferência em que estamos todos reunidos para aprender, baseado em um momento da minha vida, em um momento da minha história, onde eu precisei clamar a Deus de maneira mais intensa. Eu sou teresinense da Gema, nasci na cidade de Teresina e vivi boa parte da minha vida nesse lugar, e com essas andanças pelo mundo, primeiro pelo trabalho que desenvolvia na empresa e depois pelo ministério, fui acumulando experiências ao longo da minha vida. Eu tive uma experiência com Deus no ano de 1995. E naquele ano, aos 22 anos de idade, a trabalho numa cidade próxima da nossa cidade aqui, Fortaleza, capital do Ceará, eu tive um encontro com Deus. Eu estava preso dentro de mim mesmo, da arrogância de alguém que morava só, não morava mais na casa dos pais, já era próspero financeiramente, por isso não dependia dos meus pais para viver, poderia tomar as minhas próprias decisões, mas eu estava cheio de dor por dentro. Por dentro eu estava arrasado, porque toda a vitória construída por fora trazia uma sombra de que eu não deveria mais viver. E os pensamentos suicidas, o aprofundamento do uso de entorpecente, do álcool, na sexualidade fora da vontade de Deus, foram criando um casulo na minha mente, na minha alma, de forma que eu me encontrava estagnado, parado, não crescia, não via mais objetivos, e todos os meus pensamentos se voltavam a dar cabo à minha própria vida. Mas naquele momento, uma esperança surgiu. Deus enviou a mim para que fosse desenvolver um trabalho nessa cidade de Fortaleza, e lá conheci uma família cristã, evangélica. Eu nunca tinha tido contato com ninguém evangélico, não sabia sequer o que era isso. Mas aquela família viveu Jesus na minha frente e eu fiquei maravilhado. Nós fomos a uma celebração. Nessa celebração eu vi algo diferente. As pessoas estavam vivas, elas estavam cheias de vivacidade, elas estavam
plenas de vida, elas desfrutavam de uma vida que eu nunca tinha ideia que poderia existir. E naquela noite, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu saí daquela cidade, voltando para minha e para minha casa, cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de nova expectativa, cheio de um tempo novo. Mas em um dado momento, quando eu cheguei de novo na minha cidade, eu encontrei tudo como antes estava. Eu tinha um relacionamento emocional com alguém, de namoro, de muitos anos. Eu tinha o mesmo trabalho, eu me envolvia com as mesmas pessoas, eu tinha os mesmos amigos. Todo o ambiente que eu vivenciava continuava lá. Eu estava mudado, mas o ambiente não havia mudado. E eu cometi um erro, porque a pressão do ambiente não poderia mais me enquadrar, eu precisava mudar de ambiente. Mas eu não compreendi isso. E fiquei tentando lutar contra todo aquele sistema que eu vivia antes, sem tomar decisões necessárias, achando que poderia gerir a minha própria vida. O primeiro ensinamento que nós temos da vida de Davi nesse momento é que quando precisamos, devemos clamar, devemos suplicar àquele que pode resolver todas as coisas, porque nós não podemos. É necessário nesse momento compreender que tem coisas que eu e você não podemos fazer. Precisamos de alguém que vai além de nós, que tem poder além de nós. E o que aconteceu naquele dado momento da minha vida é que eu não clamei. Eu achei que pelo fato de ter recebido em Cristo a salvação, eu tão somente deveria agora contemplar e resolver as coisas à minha volta da minha maneira. Era necessário compreender que eu tinha a quem clamar agora, não precisaria mais viver sozinho. Mas lá na minha dor, continuei fazendo do meu jeito. E não demorou muito tempo. 8 meses apenas, fiquei frequentando uma igreja, tentando restabelecer novos relacionamentos, mas tinha que tomar decisões que não tomei. O fato é que isso me levou a cair. E quando me levou a cair, eu não consegui clamar. Eu não consegui levar o meu clamor àquele que ouve a oração do aflito. E então me afastei, me envergonhei por causa do pecado e trouxe para dentro de mim tudo aquilo que eu tinha deixado para trás em Jesus. E comecei a tentar resolver as coisas do meu jeito, novamente buscando guarida na droga, na sexualidade fora da vontade de Deus, em tudo aquilo que eu não deveria mais viver. Me tornei alguém afastado da comunhão da igreja e da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja. Isso levou um ano. Um ano vivendo escravo daquilo que Jesus havia me libertado. Aquilo que eu tinha renegado um dia, agora estava vivenciando novamente. E todo aquele casulo, aquela pressão, me fez novamente experimentar a dor. Mas você sabe qual foi a diferença nesse tempo? A diferença é que lá no meio da dor, eu entendi a quem eu deveria clamar. Eu estava jantando num restaurante perto da minha casa e naquele dia eu estava com uma quantidade de droga nos meus bolsos, porque eu saía do trabalho, ia buscar droga para
tentar de alguma forma entorpecer a minha alma e o meu coração para tentar sobreviver mais um dia. E naquela noite, uma angústia, mais uma angústia profunda tomou conta do meu coração. Eu achei que estava tendo algum tipo de problema de saúde, porque era uma angústia tão forte. E ali sozinho na mesa daquele restaurante, eu compreendi, eu preciso clamar, eu preciso levar esse clamor, isso que eu estou sentindo, não posso ficar com isso agora. E saindo daquele lugar, no meio da rua, eu clamei: Deus, eu não quero mais viver escravo da drogadição, eu não quero mais viver escravo de mim mesmo. Eu poderia ter parafraseado Davi aqui, naquele momento, dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa, escuta a minha voz quando eu clamo a Ti. Eu sequer tinha condição de olhar para cima, de tanta vergonha que eu estava de Deus, de todas as oportunidades que Ele tinha me dado, e eu tinha desprezado. Ele tinha me dado uma igreja que cuidou de mim, uma igreja maravilhosa que me abraçou, que me amou. Irmãos queridos que me procuravam, que tentavam me ajudar, que tentavam oferecer um discipulado ao meu coração, mas eu fechado em mim mesmo. E eu ficava lembrando do tempo em que tanta oportunidade eu perdi de estar na presença de Deus, de participar de congressos, de acampamentos e tantas outras coisas que eram oferecidas no âmbito da igreja que eu congregava. E todo aquele peso começou a chegar ao meu coração e eu clamei: Senhor, eu não consigo mais viver isso. E eu coloquei diante de Deus uma oração: aceita-me, Senhor, mesmo que seja como alguém, que seja um empregado teu, porque os jornaleiros da tua casa vivem melhores do que qualquer pessoa que vive longe dela. Sabe, naquele momento eu fiz a oração do filho pródigo e Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu o meu clamor, porque eu consegui identificar a quem clamar. Clame a Ele, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz. Eu lembro que eu saí daquele lugar, cheguei na porta da minha casa, eu morava no centro da cidade, já tinha um carro com 2 amigos e 2 moças me esperando na porta. E aí, rapaz, nós queremos juntos fazer alguma coisa, estamos com uma boa quantidade de droga aqui, estamos aqui também com bebida, vamos lá, vamos juntos. Eu tinha uma viagem a trabalho logo depois, permiti que eles entrassem, mas falei: não, eu não utilizo mais droga. E eu lembro que o meu amigo perguntou: desde quando? Eu falei: desde 10 minutos atrás, quando eu fiz uma oração. Eu falei: não vale, né? Eu falei: mas ninguém para de usar drogas e começa com 10 anos. Ninguém começa com 5 anos sem usar drogas, ninguém começa com 2 anos, nós começamos com 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, dias. Porque o meu clamor foi atendido. E eu fui liberto naquele momento e nunca mais a droga penetrou a minha boca ou a minha alma ou o meu coração. Livre, porque o clamor tem um resultado. O clamor nos faz viver livres, porque podemos direcionar o nosso clamor a quem pode resolver o que nós não podemos resolver. Dê um passo de crescimento na sua vida, conseguindo discernir a quem clamar. Coloque o seu foco naquele que pode resolver todas as coisas. Durante aqueles anos iniciais, Deus começou a moldar a minha vida. E um pastor amado de Deus me tomou nos braços, olhou para a minha vida, cuidou de mim, presente de Deus. E um dia desafia o meu coração dizendo:
você precisa reconhecer o seu chamado ministerial. E eu quero propor uma experiência para você. Eu trabalhava muito, trabalhava no comércio, trabalhava todos os dias, de cedo da manhã até a noite. Mas ele disse, separe esse fim de semana para ter uma experiência diferente daquilo que você já viveu até agora. Estaria conosco um pastor, Thomas Wade Atkins. Pastor Thomas, criador do evangelismo pioneiro, um homem de Deus. Estava dando o curso de evangelismo pioneiro. Primeiro evento que eu participei no âmbito eclesiástico. Eu estava lá, um leigo, no meio de vários pastores e líderes, e em dado momento eu me senti mais ou menos como eu me sinto hoje aqui nessa conferência. O que eu estou fazendo aqui? Senhor, tem tantos mais capacitados que eu. Senhor, tem tanta gente extraordinária que eu já conheci na igreja, gente que tem larga experiência nisso. Por que o Senhor está me chamando aqui? Mas aqueles dias que passamos lá, todos os testemunhos missionários, todas as vivências ministeriais do pastor Thomas, parece que estavam falando comigo e me remetiam a relembrar aquele dia do meu clamor. Deus me deu um significado, um propósito de vida diferente daquele que eu tinha antes, porque quem clama recebe resposta, quem clama recebe resposta do Criador, quem clama recebe apoio dele, recebe amor, recebe visão, recebe nova vida, recebe uma vida que transborda, que jorra. E naquele momento, fui desafiado a aceitar um chamado vocacional no meu coração. E foi isso que me levou a estar no ministério agora, 20 anos depois. Quando eu lembro dessa história, eu percebo o clamor que fez a diferença. Há uma lição a ser aprendida com Davi. Nesse texto que ele escreveu, de acordo com o contexto que ele estava vivendo, porque ele estava desgastado, ele estava sendo perseguido, ele não confiava mais em Saul e nem Saul confiava mais nele. E ele toma então uma decisão de buscar um rei de uma cidade próxima, de Gate. E ele então, com essa condução de Deus, pede guarida àquele rei. O rei, usado por Deus, o estabelece numa cidade. E Davi mora 1 ano e 4 meses com os filisteus, protegidos pelo próprio Deus. Eu fico pensando nessas coisas que Deus promove quando eu vejo esse tema, o clamor do mundo. Porque a lição que nós temos aqui é que quando nós revelamos aos outros aquele a quem nós clamamos, o mundo começa a entender e começa a aprender a quem direcionar o seu clamor. Aflições sobram nesse momento, tristezas sobram nesse momento. Nós vivemos luto em várias casas, nós vivemos uma pandemia, nós vivemos um tempo difícil para todos nós, para as empresas, para os empresários, para as famílias, os índices crescendo em várias mensurações malignas, abuso, suicídio e tantas outras coisas. A pandemia trouxe a reboque a revelação das nossas comorbidades, não só físicas, mas espirituais e mentais. É fato que precisamos de clamor. Mas a quem estamos clamando? Ou a quem estamos direcionando as pessoas a clamarem? Esse é o tempo de apresentar o Deus que pode atender o clamor do mundo.
e fazer com que a vida dessas pessoas seja transformada e cuidada como foi na minha, como foi na sua, como foi na de Davi. E a experiência que ele tem aqui de passar 1 ano e 4 meses com os filisteus, sendo guardado pelo próprio Deus, porque Deus tem o poder de nos guardar, mesmo vivendo numa terra estranha. Somos apenas peregrinos passando nessa terra, todos nós com as nossas aflições, o mundo com as suas aflições, mas Deus tem o poder de nos guardar na terra estranha. Deus tem o poder de nos dar sentido, proteção, cura, direcionamento, mesmo estando numa terra estranha. E ainda que esse não seja o nosso lar, porque é o nosso lar verdadeiro, a Jerusalém celestial ainda está por vir, durante o tempo em que vivemos aqui, podemos produzir, crescer, amar e sermos amados por causa daquele que atende o clamor do aflito. Então é tempo, igreja, de não perder a esperança, mas de direcionar o clamor àquele que pode todas as coisas e apontá-lo dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que no mundo que jaz no maligno, multidões de protegidos por ele são guardados e desenvolvem a sua vida em cima disso. Missionários na terra estranha, embaixadores apresentando a cultura do reino, apresentando a cultura do nosso verdadeiro país e trazendo nova vida em Cristo Jesus. É tempo de apresentar a quem as pessoas devem clamar. A experiência que nós temos tido aqui em Teresina, no Piauí, na plantação da igreja, viemos plantar a igreja num projeto sui generis do meio batista, né? Parece que nos tornamos especialistas em semear igreja em comunidades carentes, né? A gente chega com os nossos impactos missionários e com todas as estratégias que temos vivido ao longo desses anos enquanto denominação, e isso é muito abençoador. Mas nos falta experiência em ambientes diferentes. E fomos então enviados a plantar uma igreja na classe média alta da nossa cidade. Extremamente diferente, desafios novos. Como fazer um impacto evangelístico onde só existem condomínios de casa, prédio, casas com muros altos, cerca elétrica? Como ter acesso a essas pessoas? Fomos enviados, eu e a minha esposa, para cá, para plantar uma igreja relevante nessa comunidade. E logo de início sentimos o impacto. Nós estávamos vindo, a nossa igreja de origem era a primeira igreja batista em Teresina, acostumados com eventos maiores. E trouxemos toda essa experiência para a plantação da igreja. Mas como fazer evento quando você não tem pessoas? E durante os primeiros meses foi extremamente difícil, a ponto da gente dizer: Deus, o que a gente está fazendo aqui? Eu não quero estar ligado a uma agência missionária e não ver resultados aqui, Senhor. Deus, eu não vejo como. Nós abrimos as portas da casa que nós moramos para fazer cultos e não aparece ninguém, Senhor. Nós colocamos uma linda placa lá na porta com todos os horários de celebração que a gente tem e não aparece ninguém, Senhor. Às vezes aparecia uma pessoa. E eu lembro bem que nós preparávamos toda a celebração, eu e a minha esposa, todas as cadeiras montadinhas, todo o espaço de culto, na sala da casa. E às vezes vinha uma pessoa e eu ficava pregando: você, que eu não vou nem dizer quem é, que precisa aceitar Jesus, né? Mas é claro que aquela pessoa sabia que eu estava falando com ela. E durante aquele tempo nós começamos a clamar: Deus, o que vamos fazer aqui? E Deus começou a nos dar uma orientação caminho desse bairro.
Traga a sua conta bancária para o banco desse bairro, coma nas pizzarias desse bairro, ande nos restaurantes desse bairro. E nós começamos a ter uma nova perspectiva daquele lugar. Minha esposa estava grávida e o trabalho dela era bem próximo da nossa igreja, numa escola tradicional da nossa cidade. E aí a médica falou: olha, é muito importante que ela faça uma caminhada diária, sua esposa, porque vai qualificar o processo da gestação dela, vai ajudar em algumas coisas. E nós começamos a ir para o trabalho, deixá-la no trabalho a pé. E um dia então o Espírito Santo do Senhor fala fortemente à minha esposa dizendo: vamos por esse outro caminho que a gente nunca trilhou? Vamos por essa outra rua? E nós então ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e fomos. Em um dado momento na rua eu ouço alguém chamando: Valdir, Valdir! Parecia um clamor, um grito, eu até assustei: Valdir! E eu olhei para trás, tinha um homem com as mãos levantadas dizendo: Valdir! Eu me acheguei a ele, era um companheiro de muitos anos atrás, nós usamos muita droga juntos e vivemos muita loucura juntos. Mas depois ele cometeu um crime, um assassinato, foi preso e havia mais de 10 anos que nós não nos víamos. E quando eu olhei para aquele homem, ele falou: você não tem ideia do quanto de tempo que eu estou procurando você. Eu soube da sua história. Eu sei que você hoje é um homem de Deus e eu preciso da sua ajuda, mas eu preciso da sua ajuda hoje. E eu falei: Senhor. Pegamos aquele homem, ele foi conosco a pé até a nossa casa. Lá nós sentamos, nós conversamos, eu apresentei aquele que pode resolver todas as coisas, todos os conflitos que ele estava vivendo, de não ter um dia de paz depois de ter tirado a vida de alguém. Mas aquele dia, o clamor que ele estava direcionando a mim foi redirecionado a Deus. Clame a Ele, clame a Ele, porque Ele pode te dar o que eu não posso te dar. Ele pode te dar o que ninguém pode te dar. Vai te dar propósito de vida, vida nova em Jesus. E aquele homem foi o primeiro homem que nós batizamos na nossa igreja. Plantando essa igreja multiplicadora, que agora já se multiplicou em 2 outras comunidades, Bom Sossego e Santa Rita, estabelecendo um crescimento de uma igreja que multiplica o clamor. A quem deve se clamar? A minha pergunta para você: a quem você tem clamado? Nos seus momentos de dores, no seu momento de aflição, com o ânimo de receber consolo, segurança e socorro depressa, a quem você tem clamado? Direcione o seu clamor a Deus e Ele vai transformar a tua vida, transformar o teu coração a ponto de te fazer instrumento em suas mãos. Quando alguém clamar, direcione o clamor dessa pessoa a Deus. Leve-a até Ele, direcione o clamor a Ele e vidas continuarão a ser transformadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus traga renovo e que todo o teu clamor seja ouvido e atendido por aquele que pode todas as coisas, no nome de Jesus.